E hoje nós vamos dar sequência no livro de Marcos. E antes, porém, eu quero dar a vocês um reforço da nossa conferência. Daqui a 15 dias, é muito importante que você esteja orando por isso, mas também participe, que faça parte desse movimento, tá? É de extrema importância que os nossos jovens compreendam que não só são apoiados espiritualmente, mas também apoiados com a presença de vocês. Sexta, sábado e domingo, daqui a 15 dias. Então será uma grande bênção, tá? Começamos hoje o capítulo 2 de Marcos. Eu quero convidar você a que abra sua Bíblia, porque nós vamos ler os primeiros 12 versículos do capítulo 2 de Marcos. Estamos numa série chamada O Rei que se fez servo. E nessa série, nós queremos ir atrás dos marcos, dos trilhos, dos caminhos deixados aqui na palavra de Deus. E hoje, certamente, mais uma vez, nós perceberemos quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então fazer essa oração, essa leitura. Ela já foi feita para que o teu coração pudesse, de alguma maneira, receber e ir entendendo. Mas vamos, uma vez mais, a essa leitura. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram a parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Assim, estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas logo Jesus percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. E agora paramos para ouvi-la, porque sabemos que a tua palavra nos traz, ó Deus, o alimento espiritual.
mas também traz vida para aqueles que estão mortos em seus pecados. E hoje nós te pedimos que o Senhor converta os corações que ainda não experimentaram a vida eterna de Jesus. Mas que o Senhor também alimente para a vida eterna aqueles que já pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um casamento no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de vir para Muriaé, portanto, perto de 9 anos. Acontece que o casamento não era numa igreja, o casamento era em um salão. E o som era péssimo. Ninguém conseguia me ouvir. E não o suficiente que o som fosse péssimo, começaram a servir as bandejas na hora que eu estava pregando. E as pessoas, é claro, comendo, começaram a conversar. E eu fiquei ali falando para os noivos, na certeza de que nem eles estavam me ouvindo. E eu fiz uma promessa a mim mesmo: nunca vou pregar num casamento que o som não seja antes testado e visto como suficiente. Segundo, nunca vou pregar num casamento cujas bandejas sejam servidas na hora que eu estiver pregando. Isso está claro. Não orei para que ninguém passasse mal naquela noite, porque foi a minha primeira inclinação, mas eu pedi misericórdia. Outra vez, eu fui pregar num ar livre. Sim, já preguei em ar livre, mais de uma vez, muitas vezes até. Mas tinha tanto mosquito, e eles vinham para cima de mim, e eu pregava. Enquanto eu abria a boca, eles competiam para ver quem entrava primeiro, na boca, nos olhos, no ouvido. Terrível. Não sei se aqueles mosquitos foram enviados do inferno. Mas foi muito difícil pregar. Eu já passei algumas situações difíceis pregando, é verdade. Eu prego desde os 12 anos de idade. Não devia ter pregado quando criança, mas me colocaram para pregar. E fiz alguns episódios de pregação. E depois voltei a pregar, depois dos 18. Portanto, lá se vão alguns anos pregando. Em algumas situações inusitadas. Mas eu não me lembro de ter passado por um momento em que eu estivesse pregando e alguém estivesse mexendo no teto para descer uma pessoa. Imagine, Jesus está ensinando em casa. Gente saindo, como se diz aí, pelo ladrão. Não havia condições das pessoas assistirem e ouvirem. Muitos estavam do lado de fora sem poder ouvir. E de repente, no momento da pregação, no momento do ensino, Jesus tem que parar, porque um barulho estranho começa no teto. E muita poeira e muita coisa começa a descer certamente naquela casa. E é esquisito, porque não estava combinando com o momento. Será que é um ajuste no telhado? Será que um animal passando, alguma coisa? Bom, Jesus sabia o que se tratava, mas o fato é que ninguém ali esperava que enquanto Jesus estivesse pregando, aquilo estivesse acontecendo. É fato que eu imagino que Jesus pregando o céu se abra, mas não literalmente o teto da casa. E é o que estava acontecendo ali. E esse episódio aqui nos mostra, mais vezes, por mais uma vez, a grande autoridade desse rei que se tornou servo e habitou entre nós aqui. Esteve por mais de 30 anos no seu ministério, na sua vida, e por 3 anos dessa vida tão curta, mas como numa dinamite poderosa, pôde mostrar tantas coisas.
E este episódio fala de um momento que Jesus, no poder que tinha, curou um paralítico. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a autoridade desse Jesus, exatamente para ensinar o Evangelho. O versículo 1 e o versículo 2 dizem que Jesus estava ali em Cafarnaum. E as pessoas souberam que ele estava em casa. E muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver mais lugar, mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. É importante compreender que, nesse momento, Jesus está ensinando a palavra. Jesus está falando não só profeticamente, Jesus está falando como o próprio cumprimento da profecia. Os ensinamentos de Jesus aqui não eram ensinamentos comuns, não eram ensinamentos como os dos escribas. Eles ficavam admirados, estupefatos, porque Jesus falava como quem tinha autoridade para falar. E Jesus está ensinando nesse momento, e as pessoas estão se amontoando para ouvir o que Jesus tinha e tem até hoje a dizer através de suas palavras. Desde o capítulo 1 você vai perceber que ora Jesus estava no meio das pessoas, ora as pessoas vinham até Jesus. No versículo 14 do capítulo 1 você vai ver que Jesus percorria a Galileia pregando. E no versículo 21 você vai ver que Jesus entrou numa sinagoga para pregar. No versículo 33 você vai ver que uma multidão foi à casa de Simão para encontrar Jesus, Simão e André. E no versículo 39 ainda do capítulo 1 você mais uma vez vê Jesus pregando na Galileia. No versículo 40 é o leproso que vai até ele. E agora muitos vão até Jesus. E nesse momento ele está em Cafarnaum, um pouco mais de 30 quilômetros do primeiro lugar de onde estava. Cafarnaum, que era uma cidade litorânea, um lugar pobre, e Jesus está ali pregando o Evangelho. E há aqueles que precisam ouvir o Evangelho, e Jesus pregando com muita autoridade. E todas as vezes que o Evangelho é pregado, algo especial acontece da parte de Deus. Vou repetir isso. Todas as vezes que o Evangelho é pregado, algo especial acontece da parte de Deus. Isso está para acontecer aqui. Primeiro vemos a autoridade de Jesus na pregação, mas vemos também a autoridade dele, nesse momento aqui, sendo vista como aquele que perdoa pecados. Ele ensina e agora ele perdoa pecados. Essa é a autoridade que Jesus demonstra ter. Veja aqui, querido e querida, o texto diz, no versículo 3, que chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura da casa, abrindo a passagem pelo teto acima do lugar que Jesus estava, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, e agora leia comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E no verso 10, o texto diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Os rabinos diziam, aqueles que ensinavam a palavra diziam, que enquanto uma pessoa não fosse perdoada, e essa era a mentalidade deles, enquanto uma pessoa não fosse perdoada, ela não poderia ser curada, porque eles associavam àquela altura, àquela época, naquele contexto, qualquer enfermidade que fosse com algum pecado. Você lembra de Jó, que era reto, íntegro e temente a Deus. Mas o que os amigos de Jó teimavam em dizer? Deve ter alguma coisa na sua vida, porque você está mal.
Não é possível que alguém reto, justo e íntegro, como o próprio Deus tinha dito de Jó, esteja passando por uma situação dessas. E veja que Jesus agora, desde já, rompe essa lógica. E veja que, nesse momento, Jesus faz exatamente o caminho que aqueles homens entenderiam. Primeiro, ele está perdoando o pecado. E veja que o texto diz que esses homens estão cheios de fé. É importante entender que não é somente aquele homem que estava para receber o perdão de Jesus e ser curado que mostra a sua fé, mas aqueles que carregavam aquele homem também estavam cheios de fé. E Jesus declara o que só Deus pode declarar: perdoados estão os teus pecados. Talvez você perca o choque dessas palavras aqui, mas eu estou certo que estas são as palavras mais sublimes e doces que um pecador poderia ouvir da parte de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Deus poderia dar a alguém toda a estrutura, Deus poderia dar a alguém todo o recurso, toda a felicidade do mundo, se pudesse, mas se este pecador pudesse trocar todas as benesses por esta declaração, ele trocaria. Alguém já disse que aqueles que morreram tendo uma vida de regalo aqui, uma vida de pecados, uma vida contra Deus, uma vida cheia de benefícios, cheia até de riquezas, depois da morte, antes do primeiro segundo se completar, ele certamente já teria uma certeza: como eu gostaria de trocar todos os benefícios que tive em vida pelo perdão de Jesus. E este homem agora está recebendo o maior de todos os benefícios. Ele está sendo perdoado por Jesus. Perdoados estão os teus pecados. Veja que autoridade o nosso Senhor demonstra aqui. Ninguém pode declarar perdão de pecados. Ninguém pode, biblicamente, dizer ao outro: você está perdoado porque cumpriu estas etapas, porque cumpriu esta exigência, porque pagou estas penitências. Você não vê isso na palavra de Deus. O perdão é dado e liberado pela mão poderosa daquele que é dono do perdão. E é nesse momento que Jesus, depois de perdoar, mostra uma outra autoridade que tem, porque até aqui ele mostra autoridade na pregação, ele mostra autoridade em perdoar pecados, mas ele, em terceiro lugar, mostra também autoridade sobre o coração dos homens, sobre o que vai no íntimo de cada um. Veja o que está nos versos 6 a 9. O texto diz que estavam assentados ali alguns escribas que pensavam no coração. Veja, pensavam no coração. Por que este homem fala desta maneira? Ele está blasfemando, pensaram eles. E veja, que eles pensaram exatamente o que deveriam pensar agora. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E eles estavam certos nesse pensamento. Eles estavam certos de que uma vida inteira de pecados só poderia receber o perdão e a graça do próprio Deus. E agora eles olham para Jesus e não consideram Jesus como Deus. E Jesus mostra que tem autoridade divina porque é Deus. E o texto diz que logo percebeu em seu espírito, veja, eles pensam no coração, não falam. E Jesus agora percebe no seu espírito que eles pensavam assim no íntimo.
não anunciaram, não falaram. E perguntou-lhes, e veja, Jesus rompe um silêncio. Circunstancialmente ali estava o silêncio, mas as cabeças, as mentes estavam ali borbulhando de pensamentos. E isso agora recebe uma pergunta: por que pensais deste modo no coração? Pensar no coração é não expressar com palavras, mas é perceber, ou melhor, é não deixar perceber aquilo que vai no íntimo. E eu sei que há algumas pessoas que escondem bem os pensamentos, e há outras que não conseguem esconder. A face logo mostra as expressões e tal, e nós não sabemos qual era ali o fato, mas Jesus mostra que não só sabia que eles estavam pensando algo contrário, mas sabia exatamente o que eles estavam pensando. Aterroriza você que Jesus saiba dos teus pensamentos? Sim, veja. Imagine que nós pudéssemos andar com um telão, uma tela aqui em cima da cabeça com todos os nossos pensamentos, e os teus pensamentos pudessem ser vistos por mim agora. Eu estou certo que muitos não permaneceriam aqui. Veja, os pensamentos seriam diversos. Será o que vai acontecer amanhã? Será o que eu vou fazer? Será que eu desliguei o ferro de passar roupa? Será que eu desliguei a panela de pressão? Como é que eu vou pagar aquela conta? O que eu vou fazer? O pastor está pregando tanto tempo. Devia parar. E os pensamentos voariam aqui. Agora veja. Graças a Deus eu não tenho esse poder. Às vezes gostaria de ter, mas louvo a Deus por não tê-los. Jesus tem. Quando você se cala, Jesus lê os teus pensamentos. Você está sentado, você está quieto. Jesus sabe o que vai na tua cabeça. As crises, as lutas, os temores, as dificuldades, o porquê da falta de sono, o porquê das confusões, muitas vezes mentais, o porquê das dúvidas nos momentos de decisão. E ao passo que isso pode ser o terror para muitos, é o consolo para tantos outros. Jesus sabe o que vai no nosso coração. Que bênção! Quando seu pai e a sua mãe não souberem entender, quando os seus parentes não conseguirem compreender, quando os médicos não conseguirem alcançar, há aquele que sonda as mentes e os corações. Ele está aqui nessa noite e o seu espírito está trazendo alento por causa disso. E agora esse Jesus que sonda, aquele Jesus que viu a fé daqueles homens e do paralítico, agora via a incredulidade do outro lado. Jesus está mostrando aqui o seu poder sobre a mente humana, sobre o coração e o pensamento e os pensamentos dos homens. E Jesus então denuncia os maus pensamentos daqueles homens, mostrando o quarto nível de autoridade que tem. Ele tem autoridade para trazer o evangelho e pregar. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade sobre os pensamentos dos homens, mas ele também tem autoridade para curar os enfermos. E o texto diz: mas para que saibais, ou melhor, versículo 9, o que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda. E ele faz uma pergunta boa aqui, importante. Estava conversando com o Silvio essa semana sobre esse momento aqui, e parece que é uma pergunta, como se diz por aí, uma pegadinha. O que é mais fácil? Me responda. Dizer levanta-te e anda, ou
teus pecados estão perdoados. Sim, para a gente, num primeiro momento, poderíamos dizer, teus pecados estão perdoados. Mas não. Se você olhar para a história, tanto bíblica, no Antigo e no Novo Testamento, você vai perceber que Deus usou outras pessoas para que eles fizessem milagres semelhantes. Olhe para o tempo do Antigo Testamento e você sabe que na história há janelas de sinais e milagres da parte de Deus. Lei, profetas e apóstolos. Pense nisso. Não há mais sinais e milagres do jeito que vemos aqui nos tempos bíblicos. Veja, no Antigo Testamento, olhe para o tempo da lei. E quem está sendo usado por Deus para operar os milagres? Moisés. 10 pragas no Egito, abre o Mar Vermelho. Lembra disso? Água jorrando da pedra, da rocha, maná caindo do céu, muitos sinais e milagres. Isso cessa. O tempo da lei foi agora legitimado na autoridade de Deus através de Moisés e fecha o ciclo dos sinais e milagres. Depois fica um longo tempo sem sinais e milagres. Há aqui e ali sinais, mas não um tempo de sinais e milagres. Depois reabre no tempo profético. E você vê Elias e Eliseu, cheios do poder de Deus, cheios da graça e da presença de Deus. E Deus faz muitos e poderosos milagres através de Elias e Eliseu. E fecha então o tempo de autoridade profética que fora iniciado por eles. E depois os sinais e milagres, tal como vistos em Moisés, na lei, e em Elias e Eliseu, no tempo profético, não é visto mais. Até que chega o tempo apostólico. E Jesus inaugura esse tempo de sinais e milagres mais uma vez. E depois que Jesus escolheu os 12 discípulos, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, abre-se então mais uma janela de sinais e milagres na história. Não só os apóstolos, mas outros também sendo instrumentos da parte de Deus para os sinais e milagres e maravilhas. Um deles é Estevão, o primeiro mártir, você vai ver isso em Atos capítulos 6 e 7. Até que fecha no tempo do encerramento dos apóstolos, esse tempo de sinais e milagres, mais uma vez. Deus continua sendo poderoso para fazer qualquer coisa, mas Ele decidiu fazer nesses 3 tempos bíblicos, abrindo e fechando, para que Ele legitimasse a lei, os profetas e o início da igreja. Deus hoje faz, mas pela sua providente mão, entendeu e decidiu que hoje, embora continue poderoso, Ele faz de outras maneiras com que o seu poder seja evidente. Hoje, nós não precisamos apenas de milagres físicos para olhar para Jesus como aquelas pessoas precisavam. Hoje temos o próprio Cristo ressurreto e a sua palavra encerrada em nossas mãos, para que nós entendamos que Ele é poderoso e, sobretudo, poderoso para fazer o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação da minha e da sua alma. E o que quero dizer com esses tempos que abriram e fecharam nos tempos bíblicos, na estrutura da Bíblia e na história da redenção, é que em todos esses milagres, fossem através de Moisés, fossem através de Elias e Eliseu, fossem através dos apóstolos, nenhum deles pôde dizer: perdoados estão os teus pecados. Sim, veja, Jesus está aqui com autoridade para curar. Portanto, veja,
o mais difícil não era levanta, toma a tua maca e anda, mas perdoados estão os teus pecados. Mas para que saibais que o Filho do Homem, verso 10, tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. E o texto diz que então ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa igual. Bom, depois de mapearmos todos esses níveis de autoridade de Jesus aqui, nós vemos que Jesus prova mais duas questões e verdades sobre si mesmo. Primeiro, Jesus prova o seu amor por aqueles que necessitam. Veja o versículo 5. O texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. Jesus chama aquele paralítico de filho. E é uma maneira terna, uma maneira amorosa de parar uma pregação e dar atenção àquele homem que precisava. Jesus não deixa para depois. Jesus entendeu que aquele momento de interação com aquele homem era exatamente a ilustração, certamente, que ele precisava para o seu sermão. Uma vez, falando de liberdade em Cristo, entrou um passarinho na igreja. A gente passa por isso. E de repente ele começou a voar, e não saía. Então eu pude dizer que muitas vezes nós não temos saída. E naquele momento, Jesus toma aquele milagre e traz para dentro da sua mensagem, provando o seu amor pelos necessitados. Veja, Jesus não se incomodou com o movimento da casa. Melhor, o texto diz que Jesus estava em casa, e se essa casa é de Jesus, ele não se importou que tirassem o teto para descerem um homem na hora que ele estava pregando em sua casa. Talvez você fique pensando e achando que a sua casa é bonita demais para receber pessoas, porque talvez vá sujar alguma coisa. E Jesus está te ensinando que a sua casa é sua porque Ele deu a você para morar. E você só não mora na rua, porque Ele te deu um teto. Sim ou não? Então abra a sua casa. E por vezes, há uma lição importante aqui, por vezes faz sentido quebrar as coisas para salvar as pessoas. Por vezes é importante que passemos por experiências de perdermos coisas em prol de que Deus salve alguém. Não é assim? Às vezes nós estamos tão ligados nas coisas e na matéria que a gente não percebe a importância do que Deus pode fazer através daquilo que temos. Portanto, eu lhe digo, você deve cuidar das suas coisas, deve cuidar do seu carro se você tiver, da sua casa se você tiver. Você deve cuidar de tudo que você tem. Isso faz parte da boa mordomia. Isso faz parte do bom testemunho. Mas veja, se as tuas coisas forem tão tuas, se as tuas coisas estiverem em tal ordem, se o teu sofá for tão branco e tão claro e tão limpo, e se tua casa for tão organizada que ela não possa ser desorganizada de vez em quando, para que seja instrumento da parte de Deus, então está tudo errado. Se o estofamento do teu carro é tão precioso que você não pode colocar alguém sujo lá dentro, venda o carro. Ou faça uma fogueira santa com ele. Cuidado, isso é só ilustrativo. Faça um saldão com ele, venda-o. Até que você possa ter um carro que não seja seu. Até que você possa ter uma casa que não seja somente sua, mas que você cuide
esteja no teu nome, mas para partilhar com mais alguém. Tudo bem se for para salvar uma alma. Deu para entender aqui? Tudo bem se é para tirar alguém do inferno, dizendo: teus pecados estão perdoados em nome de Jesus. Jesus demonstra amor pelas pessoas e não pelas coisas. E Jesus, por fim, ele também demonstra a sua identidade de Messias. Porque todos esperavam o Messias de Deus, o Cristo de Deus. E o texto diz, no verso 10, veja: o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Vamos repetir isso, gente. O Filho do Homem tem autoridade. E veja, a identidade de Jesus não é só vista aqui porque ele perdoa pecados, mas porque ele usa uma expressão que somente o Filho, o Messias, podia usar para si mesmo, que é a expressão Filho do Homem, que é uma expressão do Velho Testamento usada somente para Cristo, aquele que viria. E ele diz: o Filho do Homem tem poder, autoridade para perdoar pecados. E ele está falando aqui de si mesmo. Portanto, mais uma vez, ele demonstra a sua identidade de Messias, depois de demonstrar o seu amor pelos necessitados. Mas nós vemos aqui, veja, essa história não é uma história sem impedimentos, não é uma história sem obstáculos. Nós vemos aqui alguns obstáculos para que o que está acontecendo pudesse acontecer, e que, em acontecendo, esses obstáculos deveriam ser deixados para trás, superados. Primeiro, você tem nessa história um impedimento que é físico. O versículo 3, o texto diz que chegaram alguns homens trazendo o paralítico. Ou seja, a casa estava lotada, a rua estava cheia, e não só aquele homem não podia chegar até ali, mas como também ele não podia chegar até Cristo. E nós temos aqui um impedimento físico. E para esse obstáculo, Deus levantou homens, um grupo de pessoas para levá-lo até a residência onde Cristo está pregando. Isso é muito importante. Por vezes, Deus nos usará para levar pessoas até a sua presença. O impedimento físico foi superado, mas há um outro impedimento, isso está no verso 4 na parte A. É o impedimento circunstancial, porque o texto diz que impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão. A multidão não era dali, a multidão não morava ali, mas ela estava ali. Ou seja, não era algo que todos os dias aconteciam, mas naquele momento era um problema para aquele homem. E aquele grupo não podia avançar. E nesse momento, mais uma vez, Deus levantou daquele grupo 4 homens, porque não eram somente 4 homens. O texto diz que era um grupo. E esses 4 estavam carregando este homem. E neste momento, eles vão içar esse homem até o telhado para descê-lo até onde Cristo estava, no aposento onde ele estava. Portanto, aquele impedimento circunstancial também foi vencido. Mas há um impedimento também que é o impedimento logístico, se é que nós podemos chamá-lo assim. Porque não bastava que eles subissem, mas eles precisavam também tirar o telhado. O texto diz que eles removeram parte da cobertura da casa, abrindo a passagem pelo teto, acima do lugar que Jesus estava. Baixaram a maca e o paralítico também que estava deitado nela. O impedimento agora também foi superado. O impedimento, o Senhor trouxe pessoas para lidar com a circunstância. Mas há um último impedimento para que o homem recebesse o perdão de seus pecados, que é o impedimento espiritual. O texto diz no versículo 6, que estavam ali assentados alguns escribas, pensando no coração. E você sabe
o que eles estavam pensando, porque já lemos aqui. Esse homem está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Agora veja, para o impedimento físico, Deus levantou pessoas. Para o impedimento circunstancial, Deus levantou pessoas. Para o impedimento logístico, Deus levantou pessoas. Mas para este impedimento aqui, Jesus agiu e somente Ele poderia agir. Porque o impedimento estava no campo espiritual, estava na mente das pessoas. E nesse momento, Jesus interrompe os pensamentos malignos daqueles homens e demonstra o seu poder mais uma vez. Quantas vezes nós passamos por impedimentos diante dos quais nós achamos que, olha, não tem jeito. Se não for o Senhor Jesus, as coisas não podem acontecer. Duas questões importantes. Primeiro, Deus levanta pessoas para caminhar ao nosso lado. Deus levanta pessoas para orar por sua vida. Você sabia que, embora você não tenha ciência, Deus sempre está levantando alguém para orar por você? Sabia disso? Você sabia que talvez você estar aqui nessa noite seja fruto da oração de alguém? Da intercessão de alguém que levantou uma oração por sua vida? Uma outra questão, você sabia que você pode ser útil mesmo quando o seu nome não aparece? Como é que é o nome desses homens? Sim, ok. Há aqueles que pregam dizendo, esses 4 homens chamam-se fé, esperança, altruísmo, lealdade. Bom, isso não está no texto, tudo bem? Por melhor intencionados que estejam, eles não estão aqui com os seus nomes. Sim, a fé, a lealdade, há tudo isso aqui. Mas não dá para colocar o nome deles aqui. Mas nós sabemos que 4 homens fizeram a vontade de Deus naquele episódio. A pergunta é, você deseja fazer a vontade de Deus ou você deseja que o teu nome apareça? Nós devemos fazer a mesma oração de João, que ele cresça e eu diminua. Podemos fazer isso? Que ele cresça e eu diminua. Que eu diminua e ele cresça. Perceba aqui, que diante disso nós vemos 3 contrastes importantes entre estes 4 homens e seus amigos e os escribas que estavam ali. Em primeiro lugar, há um contraste aqui entre a ajuda espiritual que esses homens prestam àquele homem e o empecilho espiritual que os escribas promovem. Percebeu isso? Uns estão tentando levar até Cristo e outros estão tentando tirá-lo de Cristo. Uns estão tentando até com a força do próprio braço, usando a transpiração, a inteligência, o que podiam. Sim, o plano não era perfeito. Sim, nós temos que destelhar isso aqui. Alguém poderia dizer, bom, o dono da casa não vai gostar muito disso. Mas eles estão dizendo aqui, nós vamos assumir o risco. Nós podemos consertar isso depois, porque nós sabemos que este homem, só Jesus conserta. Então você vê esse contraste. E quantas vezes esse contraste também está acontecendo nos dias de hoje, quando alguns se esforçam para levar até Jesus uma vida, e outro vem com seu mau testemunho e detona com o evangelho, e há tanta confusão sobre o que é de Deus, sobre o que não é de Deus. Aqueles que tentam impedir que Cristo chegue aos corações. O segundo contraste é a generosidade do grupo e a dureza de coração desses homens. Eles foram generosos, eles se mobilizaram, eles gastaram tempo, eles arriscaram enviar ou investir até recursos, se necessário fosse.
Mas aqueles homens ali, os escribas, estavam duros. Enquanto ele descia até Jesus, enquanto aquele homem ouvia a sua sentença anulada, veja, a sentença de condenação contra ele estava sendo anulada ali. Eles não se importaram com isso. Mas há um terceiro contraste. Você percebe o trabalho duro daqueles homens e o comodismo pecaminoso dos escribas. Veja, o texto diz: estavam ali alguns escribas sentados. Estavam onde, gente? Dentro da casa. De que maneira? Sentadinhos. Tinha gente lá fora. Se eles eram os líderes do povo, os líderes sempre ficam em pé para que os liderados possam sentar, se isso for necessário. Os pais sempre ficam em pé para que os filhos sentem. Estamos falando aqui de uma comunidade de fé. Imagine, há senhoras lá fora, há idosos lá fora, e os bonitões estão sentados lá dentro. E veja, tem gente trabalhando ali, tem gente transpirando a beça, tem gente pegando no pesado, tem gente correndo o risco de cair do telhado, com paralítico e tudo. Eles estão dizendo, não, esse plano não funciona. Estou achando que isso aí é blasfêmia. Que contraste. Que contraste acontece quando tantos estão empenhando a vida e transpirando muitas vezes a última gota de suor que possuem no corpo, enquanto outros estão avaliando, dizendo, talvez isso não seja o melhor. Há aqueles que estão tentando evangelizar de todas as maneiras, e é claro, de todas as maneiras que puderem preservar o evangelho de Jesus de maneira bíblica. E muito mais me preocupa, não é a maneira com que alguns necessariamente evangelizam, mas a maneira que muitos não evangelizam. Veja que há um contraste aqui de um duro trabalho e de um comodismo. A grande questão, querido e querida, é que nós não podemos de maneira alguma sair de um texto como esse sem decidir se nós somos os sentados ou de pé. E temos aqui algumas lições importantes antes de encerrarmos, antes de aplicarmos. A primeira lição importante dessa mensagem, desse texto, é que a cura da alma é a prioridade da obra de Deus na nossa vida. Vamos repetir isso. A cura da alma é a prioridade de Deus na nossa vida. Veja, a superioridade do trabalho que Deus faz na alma, diante do que Ele poderia fazer no corpo, é visto aqui. Ele não diz primeiro, toma tua maca e anda. Ele diz, teus pecados estão perdoados. Isso percebemos diante do quanto é superior a alma ao corpo. O próprio Jesus disse certa vez que é melhor que entremos na vida defeituoso do que tendo duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. O apóstolo Paulo, em outra passagem, disse que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem promessa da vida presente e da vida futura. Nem Jesus e nem Paulo estão dizendo o corpo físico não tem valor. O que Jesus, tanto quanto Paulo, está dizendo é o que Deus pode fazer na alma de alguém. É o topo da obra que Deus faz na vida de alguém. Não é o que Deus pode dar a você, não é o conforto que talvez você ache que Deus esteja dando a você, ou que você ache que mereça ou precise,
mas é a obra que Ele faz na sua vida. A segunda lição aqui é que Deus escolheu usar pessoas como instrumentos para levarem as outras pessoas a Cristo. Você sabia que por vezes as pessoas precisam de alguém para levá-la a Cristo? Percebeu aqui no Evangelho de Marcos o tempo inteiro que nós somos encorajados a falar e a dizer, e aqui estejamos em oração e em ação. Há uma dificuldade que um bom número de pessoas, querido, querida, há dificuldades que um bom número de pessoas pode nos ajudar. A maioria pode ajudar em algumas questões. Em outros tipos de circunstâncias, um grupo menor poderia ajudar. Até que nós nos colocamos diante de situações e de circunstâncias que só Deus pode fazer. Portanto, assim como aquele homem recebeu da parte de Deus ajuda de pessoas até certo ponto, e daquele ponto em diante Jesus operou o milagre, sobretudo da salvação e também de seu físico, da mesma maneira, nós vamos entender que há muitas pessoas que nós deveremos ser, para as quais deveremos ser instrumentos da parte de Deus, para que levemos a Cristo, para que Cristo faça aquilo que somente Ele pode fazer. Sim, Jesus poderia enviar os seus anjos para falar do Evangelho às pessoas, mas Ele não fez assim. Jesus poderia apenas usar o seu próprio Espírito para convencer as pessoas, mas Ele não fez assim. E é fato que o Espírito tem a primazia na conversão dos corações, mas Deus usa o veículo humano para que, chegando a palavra nos corações, o Espírito Santo tem a primazia em salvar os corações. Como ouvirão se não há quem pregue? Por fim, se você, essa é uma última lição aqui, se você tiver uma proposta no seu coração de servir a Deus, você vai notar 3 questões importantes. A primeira, alguns poucos vão se unir a você no trabalho duro. Preste atenção nisso. Se você disser, a partir de hoje eu vou servir a Deus com a minha vida, primeira coisa que você vai perceber, algumas pessoas, não muitas, poucas, vão se unir a você dizendo, o seu trabalho é também o meu. Segundo, você vai perceber uma grande multidão ao seu redor querendo ser servida e muito necessitada, sabendo fazer pouca coisa, precisando ali de alguma maneira receber algo. Terceiro, depois que você perceber que poucas pessoas se unirão a você para servir a Deus no trabalho duro, e que uma multidão ao seu redor estará esperando ser servida, você vai perceber também que outros estarão servindo ou servirão como impedimentos de Satanás para a sua vida. Portanto, fique atento, fique ligado. A obra de Deus, ela acontece pelo poder de Deus. Você pode erguer macas e destelhar casas, mas só o poder de Deus converte as pessoas. Só o poder de Deus transforma a vida e o coração das pessoas. E Satanás não está muito interessado se você apenas carrega os pesos, mas ele começa a se preocupar se você faz isso cheio de fé. E ele vai querer parar você. Mas Jesus está? Sim, Ele está. E Ele tira todos os impedimentos para que a glória de Deus seja vista.
E o seu trabalho não será em vão, só porque você só fez o que é possível. Você fez o que é possível e Deus fará o impossível. E no seu possível e no impossível de Deus, Deus será glorificado em todas as coisas. Finalmente, eu quero trazer aqui uma aplicação final. Avalie em que posição você se encontra hoje, aqui, agora. Avalie. Primeiro, você se encontra na posição do paralítico, que precisava do perdão de Deus, que precisava de algo da parte de Deus. Creia que Jesus pode perdoar os teus pecados. Uma vida cheia de pecado, uma vida dissoluta, uma vida que não tem como escrever o que deu errado. Jesus pode endireitar a sua vida. Não esqueça que quando Jesus olhou para aquele homem, a sua declaração não só mudou a sua circunstância, mas mudou a sua eternidade. As palavras de Jesus não mudam você para aqui e agora, apenas mudam a sua vida para a eternidade. Portanto, se você precisa de perdão, há perdão em Cristo Jesus nessa noite. Segundo, talvez você esteja na posição dos amigos trabalhadores, cheio de impedimentos para servir a Deus, circunstanciais, físicos, logísticos. O teu trabalho não é vão no Senhor. Você está trabalhando para levar pessoas a Jesus? Continue, persista, persiga, ande, vá adiante. E nós temos visto, graças a Deus, exemplo, muitos jovens usando as suas redes sociais para a glória de Deus. Sim, há coisas que desagradam a Deus, mas vamos hoje aqui trazer a concentração para aquilo que tem agradado ao Senhor. Muitos homens e mulheres jovens estão trabalhando de maneira exaustiva nas redes sociais para que Jesus seja conhecido. Ei, não se importe se você tem 100 seguidores ou 100 mil. Se é o evangelho que você está levando, o teu trabalho não é vão. Não fique achando que é o número de seguidores, ou de curtidas, ou de compartilhamentos, esqueça isso. Faça o teu melhor e deixe que Deus faça o restante. É uma vida que está sendo alcançada? Uma vida para Jesus é uma vida para a eternidade. Você está discipulando alguém e ninguém está vendo? Você vai à casa de alguém falar de Jesus? Você recebe alguém na sua casa para falar de Jesus? Você está ensinando uma criança a ler e, a reboque disso, ela está aprendendo de Jesus? O teu trabalho não é vão, o teu nome não aparece, mas o nome desta pessoa aparece na glória. Jesus usando os anônimos. Talvez você esteja também na posição da multidão que observa. Talvez você não seja o homem que recebeu perdão, e não seja aquele ou aquela que esteja carregando o maior peso do trabalho do reino. Se você é a multidão que observa, pelo menos abra caminho, abra passagem para quem está trabalhando. Ore, interceda, vibre junto, se alegre, glorifique a Deus. Não seja um impedimento passivo para o trabalho do Senhor e para a conversão das pessoas. Deixe o trabalho de Deus fluir. Meu Deus, eu estou sendo empecilho? Eu estou sendo impedimento? O meu testemunho está atravancando o caminho para as pessoas? O que eu digo, o que eu falo, o que eu penso, como eu me movo, os meus relacionamentos? Por fim, se você está na posição dos escribas, assentado, julgando os outros, impedindo, sendo impedimento, servindo a Satanás, se arrependa hoje. Arrependa-se diante da autoridade de Jesus. Portanto, veja, o perdão do Senhor pode transformar não somente
aqueles que estão aparentemente com a vida devastada lá fora, mas a vida daqueles religiosos que dentro do hall de membros de uma igreja, e Deus nos livre ter isso aqui em algum momento, mas pode haver, não só nesta, mas em qualquer outra igreja, aqueles que estão por tantos anos no hall de membros de uma igreja, sentados, fazendo-se juízes, muitas vezes sendo impedimento para o reino de Deus. A conversão também para você. Eu tenho visto isso na história da igreja. Desde que eu era criança, desde os ministérios do meu pai, eu tenho visto pessoas que estavam ali, e vejo constantemente isso até hoje, pessoas que estavam ali na igreja sentadas, num rito religioso, e de repente Jesus converteu o coração. De repente a vida nova surgiu e agora ela se tornou uma crente e o coração está vibrando para Jesus. Deixou de ser um fariseu, um escriba, deixou de ser um religioso de cartão, agora está recebendo o poder do evangelho em sua vida. Você entende isso? Por fim, reconheça a autoridade de Jesus e renda-se a Ele. Que Jesus nos abençoe nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.